Seja bem-vindo ao nosso canal Entrando na História. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a sociedade e a vida no feudo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e, claro, deixe aqui seu comentário e seu like. A sociedade feudal. Entre o século IX e XI, nós vamos ter uma redução das populações das cidades. Vai acontecer o enfraquecimento do comércio e uma das razões para essa situação foram as novas invasões no continente europeu. A Europa sofreu várias invasões desde o século VIII. Muçulmanos, vikings, húngaros, todos esses tentaram e invadiram a Europa. Sendo assim, algumas regiões na Europa, as pessoas viviam em estado de atenção permanente, contra possíveis ataques e confrontos. A partir desse contexto e segundo tendências que tinham desde o fim do Império Romano, desenvolveu-se a sociedade que chamamos de feudal, em que se destacam dois grupos, a nobreza e o clero. A nobreza e o clero fazem parte da pirâmide social superior. Já na pirâmide, na parte de baixo, o povo, cuja maioria era formada por servos e camponeses, e a minoria era composta principalmente por artesãos e comerciantes. Outra característica típica da sociedade feudal era o caráter coletivo das responsabilidades. Sendo nobre, clérigo ou camponês, cada habitante do feudo tinha sua função social e bem definida. Os nobres são aqueles que lutam, os belatores. O clero, os oratores, aqueles que oram. Os trabalhadores, laboratores, aqueles que trabalham. Durante o feudalismo, ter terra era sinônimo de poder. O poder dos senhores feudais era grande, eles tinham autonomia em relação à administração da justiça, da lei, da ordem e das finanças do feudo. Não havia o que hoje chamamos de constituição, que são os conjuntos de leis que governam o país. O poder era descentralizado e a relação entre os nobres, senhores feudais, era baseada mais em costumes e tradições do que leis formalmente elaboradas. Quando um nobre concedia uma porção de terra a outro nobre, o doador, se tornava o sucerano da relação, enquanto o receptor, aquele que ganhava a terra, tornava-se o vassalo desse sucerano. Firmava-se uma relação de compromisso entre aqueles que doavam o feudo e o que recebia. O vassalo jurava fidelidade militar ao sucerano em troca das terras recebidas. Em caso de guerra, o sucerano convocava o vassalo para ajudá-lo. Portanto, quanto mais vassalos um sucerano conseguisse, mais poderoso militarmente ele seria. Esse compromisso entre nobres ficou conhecido como relação de sucerania e vassalagem, ou feudo-vassálica. Quais eram os deveres do sucerano? Conceder terras e coordenar as atividades militares. Já os deveres do vassalo, aconselhar o sucerano e apoiá-lo militarmente. A economia do feudo era de tendência à subsistência, ou seja, não tinha objetivo de suprir a necessidade de outros feudos, mas sim de cada feudo. O comércio era reduzido, embora não fosse paralisado. As trocas de produtos eram difíceis, pois geravam-se poucas sobras. Por outro lado, regiões com problemas temporários buscavam produtos básicos em outras. Quando o feudo tinha certa quantidade de produtos sobrando, procurava-se comercializar. Como era a organização do domínio senhorial? Manso comunal, que eram as grandes terras de uso comum, destinadas às áreas de pastagem para os animais, pertencentes aos servos e ao senhor. O manso senhorial incluía o castelo, a capela, os armazéns de estocagem, o estábulo e o moinho. O manso servil, local onde estavam as casas dos camponeses, caracterizadas pela simplicidade das instalações.
Então, dentro da organização do domínio senhorial está o manso comunal, manso senhorial e manso servil. Os servos possuíam direitos como casar, fundar família e administrar os bens, que eventualmente adquirisse. Porém, o direito de utilizar as terras do manso servil era mantido por meio de obrigações, que ultrapassavam uma dezena para com seu senhor e para com a igreja, e podia variar de acordo com a região. Dentre elas se destacaram a corveia, que consistia em dias de trabalho do servo dedicados exclusivamente ao senhor do feudo. A talha estava ligada à produção do manso servil e impunha-se a cada camponês a obrigação de entregar ao senhor a metade de toda a produção das terras. Banalidades eram pagamentos que os servos entregavam aos senhores para ter o direito de utilizar os equipamentos ou as instalações que não lhes pertenciam. Mão morta era uma obrigação exigida pelo senhor quando ocorria a morte de um servo, ao qual sido concedido o direito de usufruto da terra. Nesse caso, se o filho do camponês quisesse manter o direito nas mãos de sua família, tinha que entregar ao senhor feudal algo de valor. Muitas vezes, nesse momento, logo após a morte do pai, o filho, servo, entregava ao senhor um dos poucos animais que a família possuía. Havia ainda outras obrigações. Muitas delas estavam ligadas ao exercício da religiosidade, pagas à igreja em forma de produtos ou trabalho. Na maioria dos casos, estas não se restringiam a ofertas e dízimos, mas se estendiam a doações em várias épocas especiais. Esse é um pequeno relato sobre a sociedade feudal. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal.